Bom, então o olhar que a gente tem para o mundo, né, que a gente está modelando para aquele domínio, para aquele problema, né, ele nos faz encontrar entidades, e aí nós temos que estudar como, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, que tipos de entidades existem, tá? Mas essas entidades também inclusive, devia se aproximar, mas tudo bem. Como se relacionam, tá? Então provavelmente eu devia estar falando aqui mais sobre entidades, mas vamos falar sobre relacionamentos. Ele quer interromper a gravação. Então a gente quer reconhecer esses relacionamentos e usar como modelo, tá? E a questão dos relacionamentos, basicamente, é a cardinalidade. Tá? Então, um relacionamento depende aqui, né? O que é o mundo? Né? Cheio de coisas que possuem características próprias e se relacionam entre si. Ou entidades que possuem atributos e que se relacionam entre si. Se relacionam entre si é esse relacionamento. Né? No mundo real, as entidades se relacionam. Então, professores dão aula para uma turma, o aluno frequenta a turma, né? Os clientes alugam fitas. Então, a gente olha os verbos, né? Esses verbos nos levam a encontrar os relacionamentos. Tá? Então, tem aqui, ó, o aluno estuda na escola. A escola tem o nome escola, tem o endereço da escola, o aluno tem o CPF, o nome, o endereço, o nome da mãe, o nome do pai. Então, geralmente, a gente tem verbos aqui que mostram o relacionamento, enquanto as entidades são substantivos. Esses relacionamentos são representados por linhas, e é o que a gente vai trabalhar. Tá? Então, aqui eu tenho uma outra maneira de desenhar, né? O mesmo desenho, aí dá para entender por que esse desenho assumiu, né? Porque esse aqui não é compacto, você tem que ficar achando lugar para os atributos. Se você tiver muitos atributos, o desenho fica enorme, né? E aqui não, aqui é um desenho bem compacto. Então esse modelo é totalmente preferido. Eu nem sei por que a gente ensina isso ainda, né? Porque eu nunca vi ninguém usar no mercado, tá? Mas a gente ensina na faculdade porque as pessoas gostam do Peter Shea. Né? Então, é, a gente tem que entender o seguinte, né? Um relacionamento, uma entidade, desculpe, quando você põe uma identidade, você está falando assim, eu tenho um conjunto de elementos. Tá? Então, quando eu falo entidade de aluno, significa que existe um conjunto de alunos. Quando eu falo entidade escola, existe um conjunto de escolas. Inclusive, quando esse conjunto só tem um elemento, a gente geralmente não modela. Né? Então, quando eu faço sistema para uma escola, eu não tenho uma entidade escola. Na UFRJ, o SIGA não tem uma entidade UFRJ. Né? Ou universidade. Ele tem entidades de coisas que existem muitas vezes, né? Conjuntos. Então, ele tem lá departamento, né? Centro, não precisa ser muitas, podem ser 5, 6, ok, mas eu tenho centro, né? Tem instituto e tem departamento. Então, quando duas entidades têm um relacionamento entre si, o que acontece é que existe uma relação matemática entre dois conjuntos. Né? Eu posso anotar, olha, as entidades alunos e a entidade turma ou professor. Né? Então o professor tem o professor Geraldo Chechel, o professor Geraldo Zimbrão, a professora Ana Maria, a professora Carla Delgado. Né? Esses professores dão aula, né, para os alunos. E os alunos assistem aula com os professores. Então existe uma relação, né, que é esse relacionamento, e que diz o seguinte: olha, o aluno Gabriel Santos, ele tem aula com o professor Geraldo Chechel. É uma conta entre conjuntos. Né? Então, indica que esses relacionamentos eles podem ser todos do produto cartesiano. Né? Então, se eu tenho aqui, né, um conjunto com três elementos, um, dois, três, e um conjunto com dois elementos, A e B, a princípio, eu posso ter o relacionamento 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Porque, inclusive, o relacionamento ele é outro conjunto, né?
que tem a relação R. Tá? E essa relação R é dos pares, né? 1A. Vou botar aqui 2B. O problema é que nem todo relacionamento ele permite que você tenha todos os elementos do produto cartesiano. Ok? Você precisa trabalhar explicando a permissão das pessoas e dos professores e alunos, ou dos elementos das instâncias da entidade A e as instâncias da entidade B, que permissões elas têm para participar da relação entre A e B, do nosso relacionamento, do modelo de entidades e relacionamentos. E além disso, eu posso ter um autorrelacionamento, ou seja, eu posso ter uma função que liga as entidades a elas mesmas. Né? Por exemplo, entre os níveis, eu posso ter uma relação de funcionários, posso ter aqui, ó, funcionários, e o relacionamento é chefe. Esse aqui é um funcionário, o relacionamento é para cá, né? Um chefe pode ter vários funcionários, um funcionário só pode ter um chefe. Né? Eu posso ter esse relacionamento aí. Então, a cardinalidade do relacionamento é uma pergunta: quantas vezes as instâncias, não o conjunto, as instâncias podem se relacionar com as outras instâncias? Isso a gente modela na cardinalidade do relacionamento. Então, a gente fala genericamente, a gente tem 3 cardinalidades, um para para N e N para M. Né? Isso é bem genérico, mas a gente vai usar elas mais detalhada, porque a gente vai ter uma cardinalidade mínima, que vai ser sempre 0 ou 1, e uma cardinalidade máxima, que é sempre 1 ou N. Né? Alguns modelos permitem você colocar um mínimo e um máximo arbitrário. Então você diria no mínimo 4 e no máximo 9. Ok, isso pode ser desenhado em alguns modelos. Então a cardinalidade mínima, ela mostra que um objeto, uma entidade, desculpe, uma instância da entidade, para existir, ela precisa estar relacionada. Né? Então aqui, ó, quando eu falo, né, que a fita existe, para existir, ela precisa ter um filme. Só existe uma fita, né? Aqui é uma locadora de vídeo, para vocês verem como esse modelo é velho, né? Mas é um modelo que a gente tem aí à disposição, né? Para essa fita existir, você precisa existir o filme que está naquela fita. Né? Então, essa é uma condição, né? Quando você fala que a cardinalidade mínima é 1, significa que é obrigatório existir aquele relacionamento. Quando você fala que é 0, quer dizer que pode existir sozinho. Então, por exemplo, eu posso ter uma fita, né, que não tem nenhum aluguel. Ninguém gostou desse filme que está na fita, ninguém alugou. Ela fica lá meses sem nenhum aluguel. Ok, isso o sistema permite. Mas para eu alugar, eu tenho que alugar uma fita. Né? Então, a gente pode entender a cardinalidade mínima, né, como a obrigatoriedade. Isso é uma maneira de decidir. O mínimo é 0 é 1. É obrigatório estar lá ou não é obrigatório? Então, a gente pode desenhar aqui as nossas cardinalidades. E quando a gente trabalha só com a entidade, a cardinalidade fica bem visível. Né? Uma fita, um aluguel precisa da fita e precisa do cliente. Eu não posso alugar para nenhum cliente. A fita precisa do filme, né? E o filme, o ator, né, diretor, pode até não ter, pode ter um filme sem diretor, sei lá. Né? Mas então eu tenho aqui a obrigatoriedade. E aqui nossos desenhos comuns, né? 1 ou mais, 0 ou mais, não é obrigatório, 0 ou 1 não é obrigatório, mas só pode ter 1, e 1 e apenas 1, obrigatório e obrigatório ali.
Né? A leitura, né, no nosso caso do pé de galinha, é essa aqui. Uma pessoa possui 0 ou mais apartamentos. Né? A pessoa possui 0 ou mais apartamentos. Então, eu gosto do pé de galinha porque não fica discussão. Como é que você lê? Ah, olha o lado de lá. Quanto você tem ali? Significa o seguinte, ó. O conjunto de pessoas, entidade é um conjunto. Tem a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3. Tem o conjunto de apartamentos. Vamos dizer que tem muitos apartamentos aqui. Apartamento 2, apartamento 3, apartamento 4, apartamento 5, apartamento 6. Neste modelo, né, eu posso ter uma pessoa sem apartamento, um apartamento com uma pessoa e um apartamento que é de 2 pessoas. Né? Mas todo apartamento tem que ser de alguém. Então eu tenho que botar lá, eu vou botar, né, vou deixar esse cara aqui ser um milionário cheio de apartamentos. Né? Que diz o seguinte, ó, todo apartamento tem dono. Né? Porque aqui, ó, ele precisa ter, pode ter mais de um. Nem toda pessoa possui apartamento. O Felipe tem outra pergunta aí. Vamos lá, Felipe. Você colocou ali, pelo que eu entendi, o que você está querendo dizer é que eu não preciso escrever qual tipo de relacionamento que ele tem. Basta eu colocar os símbolos, né? Sim, claro. Mas e se eu tiver dois relacionamentos com a mesma entidade? Só que os relacionamentos são coisas diferentes. A gente tem um exemplo típico, tá? Que é o funcionário e o departamento, tá? Aí você tem o trabalha, eu vou dizer que alguém tem que trabalhar no departamento, tá? E Uhum. você tem o chefia. Aí você tem que botar um nome lá. Geralmente a gente É, põe eu. nome, geralmente a gente põe nome em todos os relacionamentos, tá? Mas Uhum. realmente eu tenho muito modelo sem nome, porque é um para N, as coisas são meio óbvias, mas o correto é todo departamento ter, desculpe, todo relacionamento ter um nome. Eu tô falando isso porque eu tenho um exemplo um pouco mais prático. Eu trabalhando um pouco lá no sistema da Semana da Computação, eu acabei percebendo que na modelagem eu teria vendas de camisas. E aí eu teria que clientes compram camisas, mas ao mesmo tempo eles podem reservar camisas. Então são dois relacionamentos diferentes para a Bichos mesma coisa. diferentes, exatamente. E dois um para N, né? Isso. São exatamente iguais, né? Mas pode ter vários. Né? É Uhum. comum, não é incomum, não. É, né, você tem lá o cliente. Vou botar produto aqui. Aí você tem lá. Bom, ele pode não reservar nada, né? Isso. Mas a reserva tem que ser para alguém. E Uhum. comprar. Também ele pode não comprar nada. Aí é uma pergunta se você chama de cliente quem ainda não comprou nada. É uma Então, decisão de é porque modelo. não é exatamente, eu não modelei exatamente como cliente, né? Eu modelei como participante. Ah, pois é, aí pode não comprar nada. E aí também depende se você está usando o seu produto item a item, tá? Ou só produto no estoque. Se for Uhum. produto no estoque, aí vai ser assim. Se for item a item, vai ser assim. Na verdade, não, é 0. Né? Porque pode não ter Uhum. comprado ainda, né? Mas se for item no estoque, vai ser assim. Aqui é SK. Depende do que é o produto. Né? Se você tem cada camisa numerada, né? Ou se você tem, tenho camisas, eu tenho 50 camisas. Né? Ok, a gente chama SKU. Qual é o significado que todo apartamento tem dono mesmo? Aqui embaixo é uma barrinha, eu chamei a atenção, é a barrinha. Ó. O apartamento precisa ter uma pessoa lá. Tem uma barrinha aqui. Tá, ela está aqui embaixo.
Então, a cardinalidade 1 para 1, ela é uma cardinalidade interessante. Ela diz o seguinte, ó, uma instância da entidade só pode se relacionar com uma instância da outra entidade. Por exemplo, a gestão, né? O professor dirige uma unidade, só pode ser um professor. Tá? A cardinalidade 1 para 1, quando você acha, algumas vezes, tá? Aqui ela é zero do lado de cá, tá? Aqui é barra, barra, aqui é 0, 1. Tá? Mas eu não sei se esse modelo aqui permite isso. Tá? Mas algumas vezes ela permite que você junte as duas entidades. Tá? Então, se você tem um modelo que é assim, entidade A, entidade B, é possível que esse modelo possa ser representado como uma entidade A mais B. Tá? Algumas vezes, inclusive, a gente faz o contrário. Isso são operações que você pode decidir em um modelo, tá? Você pode fazer o contrário também. Eu tenho uma entidade A mais B, mas por algum motivo eu quero separar, tá? Porque, por exemplo, eu quero que A seja gerida, a parte A dela seja gerida por uma pessoa Y e a parte B seja gerida por uma pessoa Z. Então, quando você faz modelos, você tem essa operação que você pode fazer, que é dividir uma entidade em duas ou juntar duas entidades, porque ao longo do seu trabalho você entende melhor como isso deve acontecer. Então tem vários exemplos de 1 para 1 aí. Por exemplo, o automóvel tem um motor, né? Uma pessoa só tem uma carteira de habilitação, mas pode ter nenhuma. E um homem só pode estar casado com uma mulher, mas pode ser solteiro, e a mulher também pode estar casado com um homem em certo momento e pode ser solteira. Veja que essas cardinalidades, elas dependem também do fato de você estar ou não guardando os valores históricos. Tá? Então, se eu quero saber no meu domínio quem está casado, aí é isso aqui. Porém, quem já foi casado, aí eu posso ter um modelo assim: homem, mulher, porque você já foi casado. Né? E aí, possivelmente, esse modelo eu vou expandir para ele conter um casamento. Então, provavelmente, ele vai expandir, né, homem e mulher, para conter um casamento que vai ter data de início e fim. E aí vai ser assim, ó. E aí ele vai ter que, o casamento para existir, exige um homem e uma mulher. Né? Ou qualquer, hoje em dia a gente pode fazer também o... Cadê? Aí já virou poliamor. Então, um modelo aqui para caminhão e reboque. Ó. Eu posso ter um modelo onde os caminhões e os reboques são associados livremente para aquele instante. Eu posso ter um modelo que diz quando que o caminhão e o reboque estavam montados juntos, né? E eu posso decorar esse modelo para me dizer, olha, caminhão e reboque são coisas e montado é um intervalo de tempo. E aí a gente vai falar daqui a pouco disso. Ok? Mas já vão saber, ó, verde é coisa, rosa é intervalo de tempo. Tá? Já tem até a marquinha ali. Ó. A gente tem também papéis e descrições. Porque a gente tem tipos possíveis de entidades. A cardinalidade 1 para n, por exemplo, o professor está lotado em uma unidade. Né? O professor só pode estar lotado em uma unidade, ele pode até trabalhar em várias, mas está lotado em uma. E a unidade tem 0 ou muitos professores. Tem unidade sem professor, tá? Pode acontecer. Né? E aí significa que todo professor vai ter que ter uma linhazinha lá do conjunto saindo, né? E o departamento vai ter várias linhazinhas. Essa é bem fácil, é bem comum, tá?
inclusive vai gerar, muitas vezes, a noção de entidade fraca. Então a gente tem vários 1 para N. Um livro pode ter vários exemplares que você vai vender na sua livraria, né? Um curso pode ter várias matrículas. Eu já propus um curso que ninguém quis fazer, por exemplo, né? Um time pode ter vários atletas, tem que ter vários atletas, mas o atleta pode estar desempregado, né? E o entregador e venda, né? Pode ter uma venda sem entregador e um entregador que não entregou nenhuma venda ainda. Então a gente tem várias opções aqui para trabalhar o nosso relacionamento 1 para N. A cardinalidade N para N, né, que nessa ferramenta aqui não tem o zerinho, né? Geralmente ela é 0N, 0N, tá? É um relacionamento comum, mas ela vai exigir que a gente, no modelo físico, crie uma nova tabela, tá? Mas eu gosto de modelar quando ela exige, tá? Por exemplo, supervisão entre funcionários ou supervisão professores e alunos, né? Orientação. Então a gente tem alguns exemplos, né? Um livro e autores, o autor, para ser autor, na minha base ele tem que estar lá, né? Mas podia ser 0 aqui, eu podia ter um autor que se diz autor, mas não tem livro. Opa, um 0 horrível, né? Um evento, ele tem que ocorrer num local, mas um local pode não ter ocorrido nenhum evento, né? E aí um evento pode ocorrer em vários locais, um local pode ter vários eventos. E um livro e crônica também, ó. Tem crônicas que não estão em livros, tem livros que não têm crônicas, né? Mas tem livros com várias crônicas e crônicas que aparecem em vários livros, em várias coletâneas. Então a gente pode trabalhar com vários relacionamentos desse tipo, né? Aqui eu falo isso que eu já estava falando, né? Que várias ferramentas não permitem criar relacionamentos N para N por causa do modelo relacional, tá? Então elas já são interessadas no modelo relacional, tá? E o conceito de entidade fraca. A entidade fraca é o seguinte: é uma entidade que não existe se for apagado o elemento. Na verdade, ela depende, né, ela pertence sempre, a sua identidade sempre vem, né, parcialmente da outra. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um museu de futebol, né, e eu quero saber todos os uniformes que um time já teve, ele só vai existir se o time existir. Não vai ter um uniforme para um time que nunca existiu. Então aí a gente pode criar essas notações que permitem caracterizar essas entidades fracas, que eu não gosto muito, né? Algumas ferramentas, né, só permitem fazer linhas contínuas, tá? Então, aqui essa ferramenta aqui do Visual Paradigm, você pode dizer, olha, essa entidade aqui, isso aqui significa basicamente que eu posso ter 0 aqui, tá? Ela é independente do time. Existem atletas que não têm time, né? E essa aqui não, essa aqui é dependente. Então ele transformou o 0 do lado de cá nessa noção de dependência e independência, tá? Pela linha estar preenchida ou não. Muitas ferramentas não fazem isso, tá? Então a gente tem aí uma revisão dos nossos relacionamentos. Bom, eu vou parar de gravar aqui.